Graça e paz, irmãos. Estão felizes? Estão alegres? Porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? A alegria não é nossa, é do Senhor. E essa alegria nos fortalece. E essa noite foi maravilhosa, está sendo maravilhosa, né? Duas pessoas se entregam a Jesus Cristo. Quero que você entenda, você que está aqui conosco, você que está na live participando, que foi dito aqui através da Zezé, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através dele. O que significa? Que essa igreja aqui, que é uma igreja evangélica, e qualquer outra igreja evangélica, seja qual for o nome, presbiteriana, batista, quadrangular, Assembleia de Deus, não salva ninguém, porque não tem condição de salvar, não é verdade? Um sacerdote como eu, pastor, outros pastores, bispo, padre, também não salva ninguém, porque somente uma pessoa morreu pela humanidade, que foi Jesus Cristo, e ressuscitou. Foi o único que venceu a morte. No terceiro dia ele ressuscitou, e ele fez isso com um propósito. Qual propósito? De através dele, todo que crê nele, que entrega a vida para ele, seja salvo. Seus pecados são cancelados, seus pecados são perdoados, e essa pessoa, ou essas pessoas que entregam a vida para ele, passa a ser adotado como filho. Foi o que cantou aqui, né? Fui adotado como filho. Passa a ser filho ou filha de Deus, e passa a fazer parte da família de Deus. Ou seja, essa pessoa passa a ter vida eterna, além dessa vida aqui, que é passageira, né? Seu Hernandes está com 75, seu Hernandes? 74? 73? 73, eu fiz 64. Tem alguém aqui mais de 73? Tem não, né? Só o Beto ali de cabelo branco, brincadeira, Beto. Né? Então a Aline, a minha filha, o Jorge, tem uma vizinha que fez 102 anos. 102, a gente passa lá, ela está tomando sol, está varrendo a porta da casa, cumprimenta a gente, chama a Arlete de linda. Você precisa ver como que ela é ativa e inteligente. Mas eu não vi alguém completar 120 anos. A gente morre. E o que é 100 anos com a eternidade? Não é nada. Não é? Um dia, você e eu vamos morrer. Alguns, aliás, nós não sabemos o dia. Tem aqui, batismo foi em memória do pastor Cristiano, que nós amamos tanto, né? Oramos tanto, essa igreja orou. O Brasil orou, outros países também oraram por ele, mas Deus quis levá-lo. Nós não sabemos o dia em que o Senhor vai levar. Eu tenho uma amiga, eu e minha esposa temos uma amiga, pastora Solange, que pastoreia uma igreja no Tirol. Nós fomos pastores juntos quando jovens. Ela casou com 42 anos, tem dois filhos, um rapaz e uma moça. E ontem, às 18 horas, era o casamento religioso, porque os dois, a filha dela e esse rapaz, haviam casado no civil durante a semana. E ontem, ele morreu de Covid. Havia casado, estavam casados no civil, mas não conseguiu consumar o casamento na igreja, no religioso, porque ele foi embora, ele morreu. Jovem lá sofrendo, como também a Ana Paula, né? Então, você não sabe a hora que Deus vai te levar. Então, você precisa saber que você é um pecador. E como pecador, nós precisamos de Deus. Precisamos nos arrepender, não é? E entender que não são as nossas obras que vai nos salvar. Não é? Por exemplo, eu dou esmola, eu faço obras, eu faço isso. Não são as nossas obras. Quem salva é somente uma pessoa, e é Jesus Cristo. E que nessa noite, você que está aqui, que ainda não fez essa entrega, no final desse culto, que não vai demorar muito,
você possa fazer uma oração entregando seu coração. Qual é o nome dela que batizou? Eu esqueci. A Carol, chama ela de Carol. A Carol, né, teve um dia que ela veio com a mãe aqui na frente, né, Paula? Veio aqui, eu falei, filha, eu vou te dar um conselho para você fazer essa noite. O que é, pastor? Você vai chegar em casa, vai ajoelhar ao lado da sua cama e vai fazer uma oração, dizendo, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, entra no meu coração, seja meu Senhor, seja meu Salvador. Ela depois disse que naquela noite ela fez isso, e quando ela fez isso, ela não conseguiu dormir, que ela chorou a noite toda. Jesus ouviu a oração dela, entrou no coração dela, e o resultado está aqui também, né? Pelo batismo. Então, mesmo que você não tenha a coragem, por exemplo, de ir num culto público como esse, levantar a mão, por causa da sua tradição religiosa, ou pelos conceitos que você tem, que você adquiriu com a cultura, com a família, experimenta isso, chega em sua casa hoje, não é? Ajoelhe ao lado da sua cama e fala, Jesus, eu te amo, reconheço que sou um pecador, ou uma pecadora, eu me arrependo dos meus pecados, eu sei que só o Senhor pode perdoar, e me perdoa. Eu te recebo no meu coração como meu Senhor e como meu Salvador. Eu tenho certeza que naquele momento Jesus vai ouvir a tua oração, e tua vida vai ser mudada, como a vida dessa jovem foi mudada. Amém? Então, é uma decisão, é uma ação que você vai fazer. É como hoje aqui no meu aniversário, as pessoas estavam me dando presentes. Se eu não estendesse a mão para pegá-los, eu não teria esses presentes. Jesus é o dom da vida, é o presente de Deus para todos aqueles que nele crê. Então eu creio que você crê nele, eu creio que você o ama, eu creio que você sabe que só ele pode salvar, mas precisa você receber esse dom da vida, esse presente. Então eu quero desafiar você hoje à noite, quando chegar em sua casa, você fazer isso, você ajoelhar e falar, Jesus, entra no meu coração, eu te amo, tu és meu Senhor, tu és meu Salvador, e você vai ver como sua vida vai mudar de água para vinho, né? Vai ser transformada, porque Jesus nos ama e preparou esse momento para cada um de nós. Posso ouvir um amém? Amém? Vamos ler um texto da palavra que a gente vai falar hoje, e depois terminar com oração. Você que tem sua Bíblia, você pode abrir em Isaías, capítulo 9, Isaías, capítulo 9, a gente vai ler uma história aqui, irmãos, interessante, de um povo que vivia em trevas, amém? Um povo que vivia em trevas, diz assim a palavra, contudo não haverá mais escuridão, para os que estavam aflitos, 9:1. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Escuta, aqui está falando de duas tribos de Israel, Zebulon e Naftali. Israel tem 12 tribos, aqui está falando dessas duas tribos, e continua no versículo 2. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, outra tradução fala a vara, né? E a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue, serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, esse menino aqui é Jesus, um filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão,
desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Escuta, gente, aqui nesses versículos, do versículo 1 ao versículo 7, está falando de um povo, de duas tribos de Israel, que existe até hoje, que é a tribo de Zebulon e a tribo de Naftali. E o texto diz que essas duas tribos, a região em que eles moravam, estava em trevas. Estava em trevas. E que eles veriam uma grande luz nessa região. Que região é essa em Israel em que essas duas tribos residiam? Que região é essa? É a região norte de Israel, é a região do Monte Hermon, é a região de Cesareia de Filipe, de Nazaré, de Tiberíades, do Mar da Galileia, de Cafarnaum. É a região norte de Israel, é a região mais fria, porque existe o Monte Hermon. Conforme for a data, se for inverno, lá tem estação de esqui, porque tem muito gelo, e as águas que descem do Monte Hermon formam vários ribeirinhos, e esses ribeirinhos formam o Rio Jordão. E o Rio Jordão entra na parte mais baixa e forma o Mar da Galileia, ou o Mar de Tiberíades. Depois sai na parte sul do rio, o rio sai na parte sul do mar, ou dessa lagoa grande, e desce, passando por Jericó, passa pelo deserto da Judéia e desemboca as águas no Mar Morto. E ali a água para, porque o Mar Morto não dá água para ninguém, por isso que o mar é morto, né? Ele não divide a água. Então essa região, irmãos, aqui diz que vivia em trevas. Eu fui pesquisar essas trevas aqui, né? Porque essa profecia que o profeta Isaías deu sobre Jesus, que iluminar aquele lugar, foi 700 anos antes de Jesus nascer. Ou seja, aquele povo vivia em trevas. Por que vivia em trevas? Ali em Cesareia de Filipe, na região, na entrada de Cesareia de Filipe, havia um templo pagão dedicado a um deus chamado Deus Pan. Eu não sei se vocês já assistiram, eu já, as Crônicas de Nárnia. Quem já assistiu? Que tem o primeiro filme em que as crianças entram no quarto, tem um armário, eles entram no armário, passam pelas roupas, né? E saem no outro lado no inverno, e eles encontram uma pessoa. Vocês lembram? Eles encontram uma pessoa, eles encontram um homem, que não é bem um homem, é metade bode, a parte de baixo do quadril para baixo, bode, para cima homem, barbicha de bode e 2 chifres de bode, e ele anda com as patas como se fosse de bode, e faz amizade com os meninos. Aquela era a figura do Deus Pan, que era adorado naquela região, na Cesareia de Filipe. Mas não era só adorado, ele passava medo. As pessoas tinham medo, porque havia um principado, um demônio, que operava naquele lugar. Havia uma gruta, uma pedreira, a boca dessa gruta chamava Inferno, ou Hades, e lá dentro havia o templo e o altar onde esse Deus Pan ficava. Mas ele tinha uma fama terrível, de estuprar jovens, de estuprar mulheres. Ele era temido, as pessoas não saíam em determinados momentos do dia e nem da noite. E durante muitos anos aquela região foi dominada por aquele Deus Pan. Aí vem a origem do pânico. Pânico vem de Deus Pan. O Deus Pan deu origem à palavra pânico, pavor, medo. Tudo isso originou-se nessa época, né? Esse Deus Pan foi levado pelos gregos, originou-se nessa época. Era tão terrível a dominação desse demônio, desse Deus pagão ali, que até hoje a região ali, perto da Galileia, é chamada de Bânias, em árabe, mas em hebraico é Pânias, vem de Pan, do Deus Pan. Se você tiver oportunidade de ir lá, e você pode ir comigo em novembro do ano que vem, posso dizer um amém, gente? Tudo é possível, né? No mesmo ano que vem estaremos lá. Você vai nessa região, a gente vai passar nessa região, e essa região chama Pânias, que provém ainda desse Deus Pan.
Então todo mundo tinha medo. Ele dominou a região das tribos de Zebulon e Naftali, a cidade de Cesareia de Filipe, Tiberíades, Monte Hermon, Galileia, Nazaré, Cafarnaum. Dominou aquela região com medo. Mas o profeta disse aqui 700 anos depois que viria o quê? Uma grande luz sobre aquela escuridão. Ia quebrar o domínio daquele Deus, ia quebrar o medo, o pânico que aquele povo tinha daquele Deus. Profetizou que ia aparecer um menino, que não era mais menino, que era Jesus, e que o governo estava sobre os seus ombros, e que ele era Deus forte, Deus poderoso, príncipe da paz, maravilhoso, Pai da eternidade, e que um dia em que esse menino nascesse e crescesse, ele ia nesse lugar, e quando ele fosse nesse lugar, ele quebraria o jugo desse Deus pagão. Ele quebraria o cetro. O que é cetro? É aquele bastão de poder de rei. O cetro sobre o ombro, cetro de opressão sobre o ombro das pessoas que estavam ali durante muitos anos sofrendo. Foi profetizado que Jesus faria isso. Por quê? Porque as pessoas viviam em trevas. Vocês estão entendendo, gente? Estão entendendo como que a coisa é? Eu estava conversando com o pastor Alex, ele pastoreia Sal da Terra lá em Jetiaba. Ele disse o seguinte: durante muito tempo, você passa em 2 pontes antes de chegar na cidade. Ele disse que muito tempo, quando ele chegava na segunda ponte, ele sentia uma opressão. Ele sentia um peso. Quando ele entrava na cidade, ele sentia aquele peso, aquela opressão. Por quê? Porque naquela cidade também havia muitos demônios que dominavam a cidade com prostituição, separação de casais, com suicídio, muito suicídio de jovens, assassinato. Uma cidade pequenininha, de 4.000 pessoas, né? Quem conhece Jetiaba sabe disso, uma cidade linda, maravilhosa, e dominava, e ele sentia isso. A igreja foi orando, a luz de Jesus está ali, graças a Deus. Inclusive tem um grupo de louvor daqui que está lá hoje à noite ministrando, o pastor Dimas, né? E o que aconteceu? Ele entra na cidade, entramos na cidade e não sentimos mais essa opressão, porque a luz chegou. Quando a luz chega, as trevas têm que sair, amém? Quando a luz chega, quebra o jugo, o medo, não é? Destrói o governo do inimigo, o cetro da opressão, a vara do opressor, o jugo sobre os ombros das pessoas que sofriam durante muitos anos naquele lugar. E foi assim que aconteceu. Essa região estava sofrendo, todo mundo sofrendo, durante muitos e muitos anos. Mas havia uma profecia que Jesus ia passar ali, ia iluminar aquele lugar, ia quebrar o jugo. E quando Jesus fez isso? Abre Mateus capítulo 16, vamos ver quando ele chega ali. Amém, queridos irmãos? Capítulo 16 do Evangelho de São Mateus. Versículo 13. Aonde que era a região? Cesareia de Filipe. Diz assim: chegando Jesus, aonde? A região de Cesareia de Filipe. Havia uma profecia que ele ia ali. Jesus não entrou na cidade, porque o templo era fora da cidade. Aí diz que, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Ou seja, vocês têm ouvido as pessoas falarem sobre mim, o que eles dizem que eu sou? Olha a resposta dos discípulos. Eles responderam, versículo 14: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Olha o que o povo falava de Jesus, falava bem. Falava que ele era João Batista. Quem era João Batista? O último profeta do Antigo Testamento, não é? Que batizou Jesus ali no Rio Jordão. Que ele era como Elias. Quem era Elias? O profeta que pela sua palavra ficou sem chover em Israel 3 anos e meio. Depois, sobre a sua palavra, a chuva voltou, molhando a terra e dando cereal para as pessoas que estavam famintas. Era um profeta poderoso. Quem era o profeta Jeremias, que compararam Jesus? Foi o profeta que profetizou 40 anos em Jerusalém,
antes da Babilônia vir, através do rei Nabucodonosor, e destruir o templo de Salomão, levar cativo as pessoas que estavam ali, inclusive levou Daniel e os seus amigos cativos, né? Ele profetizou nessa época. Quem eram os outros profetas? Homens de Deus, usados por Deus. Jesus era comparado com esses homens, mas Jesus não se contentou. Olha o versículo abaixo, ele diz assim: e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? O que vocês acham que eu sou? Eles falaram que eu sou João Batista, Jeremias, outro profeta, Elias, mas e vocês? Eu sou o que para vocês? Olha a resposta, gente, no versículo 17, aliás, 16. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que resposta, gente. Aonde Jesus estava? Ele estava em frente à pedreira, na entrada de Cesareia de Filipe, que tinha uma boca enorme, e lá dentro ficava esse ídolo, ficava esse Deus pagão, e as pessoas tinham medo e levavam oferendas para ele, e Jesus estava naquela região. E Jesus então: o que vocês dizem que eu sou? E Pedro então diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha a resposta de Jesus no versículo 17. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, ou seja, nenhum homem te revelou isso, mas pelo meu Pai que está nos céus. Aí nesse momento a luz de Jesus brilha e quebra o poder daquele demônio. Amém? Pela revelação, quebra o poder daquele demônio. Ilumina a região de Zebulon e Naftali, e o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Oh, maravilha, né? Viu uma grande luz, como aconteceu com os dois aqui hoje. Viram uma grande luz e quebrou as trevas na vida deles, não é? Aqui está acontecendo isso hoje, amém? Você está vendo uma grande luz, não sou eu, é Jesus que está aqui, não é? E ele quebra o jugo, ele despedaça o domínio opressor do inimigo que nos traz, que leva as pessoas a ficarem em trevas. E quando que começou a ser destruído esse poder? Olha o versículo seguinte, né? O versículo 18. E eu lhe digo, Jesus fala com Pedro, e eu lhe digo, que você é Pedro. A palavra no hebraico aqui é pedra. Você é pedra. Pedro significa pedra. Tu és pedra. E sobre esta pedra, apontando para ele mesmo, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, a boca que chamava inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aleluia, irmãos, aleluia. A profecia se cumprindo, não é? As portas do Hades, as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. E Jesus estava cumprindo 730 anos depois a profecia ali com seus discípulos, e quebrou. A partir daquele momento a região de Zebulon e Naftali ficou em paz. Se você for lá um dia, você vai ver que é uma região linda. É nessa região que Jesus falou as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. É nessa região que Jesus passa no mar da Galileia com um barco e chama Pedro, João e André para ser seus discípulos. É nessa região que Jesus entra na sinagoga em Cafarnaum, e pela primeira vez ele prega, dizendo que ele era o escolhido de Deus para abrir os olhos dos cegos e quebrar o jugo daqueles que estavam oprimidos. É nessa região que aconteceu a maioria dos milagres de Jesus, ou seja, o lugar que estava em trevas, quase 1000 anos, agora viu uma grande luz, e foi quebrado o poder daquele Deus. Quero declarar aqui, se você tem pânico, você não tem pã. Jesus te liberta, Jesus te cura. A luz de Jesus te liberta de todo medo, de todo pânico, de toda opressão, de toda depressão. Amém?
Isso foi quebrado quando Jesus estava ali. É quebrado hoje para aquele que crê em nome do Senhor Jesus, tanto aqui como aqueles que estão em casa. Receba essa bênção sobre sua vida, receba essa bênção sobre tua casa, sobre tua família. Mesmo que médicos disseram que você é doente, tem pânico, é deprimido, é ansioso, e você acreditou nisso, eu quero dizer que Jesus quebrou o poder do Deus Pan, e te deu vitória, iluminou a sua vida com sua luz, para que você vivesse feliz e alegre, pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Acredite, receba essa bênção em tua vida, porque Jesus é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Ele não mudou, Ele não mudou. Amém? Agora, como que eu recebo essa bênção? Como que você pode receber essa bênção hoje, que Jesus deu há 2000 anos atrás? Como? É simples, irmãos. Existe uma palavra chamada, nós conhecemos essa palavra mente. Diga comigo, mente. Mente, né? A palavra mente no hebraico é a palavra rosh. R-O-S-H. Rosh é a palavra mente. A palavra rosh, que deriva a palavra mente, tem dois significados. Um significado positivo e um significado negativo. Qual o significado positivo? O significado positivo da palavra rosh, ou mente, no hebraico significa o início de uma nova história. O início de uma nova história. Amém? Porque tudo é decisão. Se você decidir acreditar que você não vale nada, que você não presta, desapreciar a você mesmo, ministrar o que não presta sobre sua vida, eu não posso, eu não tenho, eu não consigo, menosprezar a imagem, a semelhança de Deus que você não é? Você não está agindo com a mente positiva, você está agindo com a mente negativa, porque tem a parte positiva e negativa. Então a parte positiva é o início de uma nova história. E qual é a parte negativa? Água venenosa. Terrível isso. Eu vou citar, mas eu não vou ler. Em Jeremias 8,14, conta que um povo estava ali debaixo da mão do Senhor, porque eles haviam pecado. E esse povo tinha duas posições: ou eles usavam a mente deles de maneira positiva para arrepender e começar uma nova história, ou eles usavam a mente deles para beber a água venenosa e profetizar contra a própria vida deles e morrerem. E eles preferiram isso, porque nesse versículo 14 diz que eles falaram entre eles: entremos na cidade para perecermos. As cidades naquela época eram cidade fortalecida. As cidades naquela época tinham soldados, tinha segurança, tinha lugar de dormir, acomodação, tinha mercado, lugar de alimentar, tinha água. Então ninguém entrava na cidade para perecer, entrava para viver. Mas olha o que eles dizem: vamos entrar na cidade, o Senhor está contra nós, vamos entrar na cidade e vamos perecer, porque o Senhor nos deu água venenosa para beber, ou seja, porque a nossa mente decidiu beber água venenosa, ou porque a nossa mente é uma mente envenenada, uma mente amarga, uma mente que flui águas venenosas. Irmãos, isso acontece com a gente. Você ouviu essa palavra aqui hoje? Você tem duas decisões. Quais as duas decisões? Ser positivo ou ser negativo? Toda vez em que você ouve uma palavra de médico ou de alguém falando sobre você, por exemplo, não tem emprego, sua empresa não vai romper, você não tem nada, você vai pagar aluguel o resto da vida, você é um doente, você vai morrer daqui a pouco tempo. Toda vez que você ouve isso, pode ser até diagnóstico certo, vindo de um médico. Toda vez que você ouve isso, você está com câncer, você está com isso. Toda vez que você ouve isso, você tem duas decisões: o ROS positivo ou o ROS negativo. O ROS negativo é você aceitar, você falar assim, resignado: realmente eu estou assim, realmente a minha vida não tem jeito, realmente eu vou morrer, realmente essa é a minha situação. Não, eu preciso de psiquiatras o resto da minha vida, porque senão não consigo dormir.
Eu preciso de remédio o resto da minha vida, senão não tenho paz. Essa é a mente da água venenosa que Ró significa. Mas também, nesse momento de dificuldade, de coisas ruins que aconteceram, você pode ter um início de uma nova história. Amém? O início de uma nova história. Você pode falar assim, eu sei, né, eu estou com isso, mas eu não tenho isso. Eu estou doente, mas eu não tenho a doença. Eu estou desempregado, mas eu não tenho desemprego. Eu estou nessa situação, mas essa situação não é real. Porque em meu Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Deus cuida de mim. Ele vai passar comigo por essa situação e eu terei vitória. O que você está falando? O que você está fazendo? Está dizendo o seguinte: essa situação terrível que veio contra mim não é para me destruir, é para que eu possa usá-la para o início de uma nova história na minha vida, e que essa nova história toque na minha família, nas pessoas que convivem comigo, e eles saibam que o Deus que eu sirvo é o Deus criador dos céus e da terra. Amém, gente? Então, é muito importante, depois que você ouviu a história do Deus Pai, que Jesus fez, você tomou uma decisão. Para concluir, não vou ler também não, em Atos capítulo 16, tem a história de Paulo e Silas. Essa história é muito conhecida. Paulo e Silas iam todos os dias, passando pela cidade, porque eles estavam indo para o rio, beirada do rio, para orar. E todos os dias aparecia uma jovem, e a jovem apontava para eles e gritavam assim: esses aí são servos do Deus vivo, vocês devem ouvi-lo, todos os dias. Um dia Paulo parou e discerniu que o que falava na boca daquela jovem era um espírito imundo. E Paulo diz: cala-te, sai dela. O espírito saiu dela e ela parou de adivinhar. Ela era tipo um cartomante, uma adivinha. Só que ela dava lucro para os seus senhores. Ela trabalhava para um grupo de pessoas e ela adivinhava pelos espíritos e ganhava dinheiro para sustentar esse grupo de pessoas. Quando a fonte secou, as pessoas ficaram sabendo que foi Paulo e Silas que expulsou aquele espírito, né, de adivinhação, de cartomancia. O que aconteceu? Eles foram diante dos juízes, dos magistrados, e falaram assim: esses dois vieram perverter a nossa cidade com essa palavra. O que eles fizeram? Pegaram Paulo e Silas, escuta só, tiraram as suas roupas, levaram e amarraram eles num tronco, deram 39 chicotadas em cada um deles, rasgaram as suas costas, entregaram Paulo e Silas na mão de um carcereiro. Paulo e Silas foram levados para a prisão. Ao chegar na prisão, a Bíblia diz que desceram com ele para o cárcere inferior, o lugar mais frio, mais profundo da prisão, nus, com as costas rasgadas, sem dever nada a ninguém. E ali naquela situação, prenderam os pés dos dois no tronco com correntes. Como você se sentiria se estivesse numa situação dessa? Qual a reação da sua mente? Seria águas venenosas, ou você ia usar aquele momento como o início de uma nova história? Os dois não se lamentam, os dois não dizem: oh Deus, nós estávamos pregando o teu evangelho, por que estamos presos aqui? Nós não merecemos isso. Eles não fizeram isso. Eles usaram aquele momento para o início de uma nova história, porque diz que à meia-noite eles estavam em pé e cantavam louvores a Deus e adoravam em voz alta. Escuta, eles escolheram ser líderes da sua história. Escolha ser líder da sua história. Amém? Escolha ser líder da sua história. Não escolha que as circunstâncias liderem você, porque as circunstâncias que nos apresentam, a maioria delas não são boas. Querem nos colocar para baixo, nos oprimir, tirar de nós a paz, a alegria, nos dividir. É como as trevas que estavam ali na região de Cesareia de Filipe, durante muitos anos. O que eles fizeram? Cantaram louvores em voz alta.
Olha que tremendo. Ali naquela prisão não estavam só os dois, tinha presos ali, assassinos, ladrões, de todo tipo, maldosos. E diz que enquanto eles cantavam, todos os presos ouviam. Não diz que os presos gritavam: cala a boca, queremos dormir, você está nos perturbando. Não. Quando eles tomaram a posição de ser líder da história deles, de iniciar uma nova história e começaram a cantar, declarar que Deus estava com eles, a glória de Deus veio e liderou os presos, que começaram a ouvir e ser também abençoados e ser libertos pela vida dos dois. Meia-noite vem um terremoto, Deus traz um terremoto, sacode a prisão, todas as portas, as grades das cadeias, das celas são abertas. Os grilhões que prendiam os pés, não só de Paulo e Silas, mas de todos os prisioneiros, são quebrados. Aquele barulho, porque os dois decidiram escrever o início de uma nova história. E quando isso aconteceu, o carcereiro entrou, pegou a espada e quis se matar. Isso está em Atos 16. Paulo diz: não faça mal a você, não faça mal, porque todos estão aqui. Irmãos, que tremendo, que tremendo. Ali tinha bandido, tinha pessoas que mereciam estar presos, mas nenhum deles, mesmo livres das cadeias dos pés, mesmo livres das grades que os prendiam, fugiram, porque estavam debaixo de uma liderança da glória de Deus, que estava na vida de Paulo, estava na vida de Silas. Oh, isso é glorioso, irmãos. Eles se tornaram líderes ali, e o carcereiro ficou de boca aberta. É mais ou menos assim: aqui está Barrabás, esse cara matou 10, e ele está aqui sorrindo para mim. Ele não fugiu, ele não pegou minha espada, ele não tentou me matar. Aqui está esse outro aqui que matou a família, também está sorrindo. Aí ele se ajoelha diante de Paulo, fala: o que devo fazer para ser salvo? Aí Paulo diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ele crê, pega Paulo e Silas, coloca a roupa, porque ele estava nu, leva-os para sua casa, passa sal em suas costas rasgadas. E aquela madrugada Paulo e Silas pregam o evangelho para o carcereiro e para a sua família. E de madrugada, oh glória a Deus, o carcereiro e toda a família passa pelas águas, Fernando, como vocês passaram aqui, batizam em nome do Senhor Jesus Cristo, são cheios do Espírito Santo. A alegria entrou naquela prisão, entrou nos prisioneiros, entrou na casa do carcereiro, porque Paulo e Silas decidiram não ter uma mente de água venenosa, que reclama, que murmura, que profetiza contra si mesmo, mas ter uma mente que inicia uma nova história, não só para mudar a vida deles, mas também para mudar a vida daqueles que estavam em volta. O dia amanhece, o carcereiro pega os dois e leva-os para os juízes, para os magistrados.